Feche seus olhos, eu quero orar por você. Nós vou trazer uma mensagem hoje que Deus tem falado no meu coração nessas últimas semanas. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem falado comigo. Obrigado, Pai, porque hoje é um dia especial, um dia onde nós celebramos, ó Pai, e lembramos do seu sacrifício, que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Eu faço agora, ó Pai, um pedido a Ti, para que o Senhor venha abrir os nossos corações nessa noite, para que o Senhor venha abrir os nossos corações para receber a Tua mensagem, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha nos trazer a revelação, o entendimento da Tua palavra. Tire todas as escamas dos nossos olhos, ó Pai, tudo aquilo que tampa os nossos ouvidos. Nós queremos Te ver e queremos Te ouvir nessa noite, em nome de Jesus, amém. Gostaria de ler um texto com vocês que está escrito em Mateus, capítulo 19. E vamos começar a leitura no versículo 16. Mateus, capítulo 19, versículo 16. Nós vamos indo lendo por partes, para ficar mais dinâmico. Mas pode deixar aí na tela o versículo 16. Mas esses últimos dias, Deus tem falado e ministrado algo ao meu coração, a respeito das atitudes, das nossas decisões. O pastor Fernando, na semana passada, pregou sobre isso, anunciou sobre isso, sobre a nossa atitude. E hoje eu quero falar sobre as nossas decisões, as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. E o intuito principal dessa mensagem é nós decidirmos se nós vamos seguir a Cristo ou o mundo. O título da mensagem de hoje é Seguir a Cristo ou o mundo. E durante essas semanas Deus tem trago para mim e tem falado a respeito das atitudes que nós tomamos. Nós estamos em uma geração, todos nós aqui estamos em uma geração aproximada. Então, a fase que nós vivemos de vida aqui é muito próxima uma da outra. Alguns tá chegando a maior de idade agora, está se ingressando no trabalho. Aí, poucos anos mais para frente, já tem alguns que já estão namorando, que estão noivando, outros mais um pouco ano para frente, já são casados, já têm filho. Então, nós estamos muito parecidos aqui em relação ao contexto da nossa vida. Amém? E nesse momento que nós estamos vivendo, nós somos pegos a tomar decisões. Na verdade, em toda a nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, será colocado para nós tomarmos decisões a respeito de alguma coisa. Durante toda a vida, nós iremos tomar decisões. Mas, no período onde nós estamos, no momento de vida que nós estamos a todo momento precisando de tomar decisões. E essas decisões, elas vão impactar pelos próximos anos, ou talvez pelo resto das nossas vidas. No momento a qual nós vivemos, nós estamos cheios de dúvidas, ou precisamos de tomar algumas decisões, como, por exemplo, qual faculdade eu vou fazer, ou talvez você já terminou a faculdade, mas em que eu vou me especializar? Para onde eu vou caminhar? Talvez você esteja pensando, mas espera aí, agora eu namoro ou agora eu não namoro? Agora eu termino ou agora eu caso? Essa pessoa que estou namorando é a pessoa que eu quero casar e passar o resto da minha vida? É a pessoa que eu quero que seja os pais, ou o pai, ou a mãe dos meus filhos? E nós estamos agora nesse momento vivendo essa fase onde nós precisamos de tomar decisões, e as decisões que nós tomarmos agora serão decisões que vão impactar praticamente o resto das nossas vidas. Se você escolher, mas talvez, como assim vai impactar o resto da minha vida? Você poderia talvez estar mais adiantado em relação a alguma decisão, algo que você faria, ou talvez a respeito de um relacionamento que você está começando, vai casar e isso vai mudar a sua vida. Você casou com uma pessoa, mesmo que um dia você separe dela, isso mudou a sua vida de forma consequente a este ato. Então, é o momento da nossa vida onde nós estamos tomando decisões, nós estamos tomando atitudes, e é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. E eu gostaria de ler esse texto, que é o texto de Mateus 19, nós vamos ler o versículo 16, aí eu vou lendo, a gente vai por etapas para a gente ir ganhando tempo. Mas, vamos lá ler esse texto. Mateus capítulo 19, versículo 16, diz assim: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu:
Porque você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Olha, esse jovem, por diversos momentos, ele é colocado para a gente como um jovem avarento, um jovem que ama a riqueza, e de fato, nós vamos ver para os versículos posteriores, que de fato é isso. Mas uma coisa nós não podemos negar: esse jovem, era um jovem que desejava, que ansiava por algo a mais. Ele era rico, certamente pela sua riqueza, ele estava em uma posição social elevada, possivelmente ele era um líder de alguma coisa, ou liderava algumas pessoas, então ele tinha tudo o que nós talvez buscamos enquanto nós estamos aqui, poder com o nosso dinheiro, respeito em relação à sociedade, e ele tinha juventude ainda pela frente, era um homem jovem, aqui o texto vai dizer que ele era jovem, ou seja, ele estava ali na sua idade com dinheiro, ele tinha saúde e ainda tinha uma posição social respeitada. É tudo que nós queríamos ser, é tudo que nós almejamos e talvez trabalhamos para ter. E nós, em todo momento, estamos sempre buscando isso, estamos buscando ter mais dinheiro, estamos buscando ter status, e aqueles que já passaram e conquistaram isso, talvez já perdeu a saúde, está em busca agora da saúde, porque perdeu, tentando conquistar dinheiro e posição social. Mas este jovem, apesar de ter todas essas coisas, ele ainda buscava por algo a mais. Ele estava buscando aquilo que ele ainda não tinha. Ele estava buscando ainda aquilo que ele não tinha encontrado, aquilo que ele não tinha conquistado. E quando nós falamos sobre buscar algo a mais, nesse contexto desse jovem, ele estava com tudo que tinha, mas ainda não tinha preenchido o seu coração. O coração dele ainda existia um vazio. Um coração vazio que não foi preenchido pelo dinheiro, que não foi preenchido pelo poder que ele tinha social, não foi preenchido por saber que ele tinha saúde uma vida inteira pela frente. Algo ainda faltava para ele. E por diversos momentos, nós vamos em busca disso. Nós vamos em busca de um conforto financeiro, nós vamos em busca de bons relacionamentos saudáveis, nós vamos em busca de ter uma formação, uma qualidade de vida estável, nós vamos em busca dessa qualidade de vida que muitos falam por aí, e isso é certo, é correto nós almejarmos essas coisas. Não é errado nós buscarmos e querermos uma vida melhor, uma vida financeira melhor. Não é errado nós querermos buscar relacionamentos saudáveis. Não é errado nós querermos ter uma vida onde nós temos a liberdade financeira de escolher o que nós vamos fazer e o que nós não vamos fazer. Sabe qual é a diferença? A diferença é que alguns, eles conseguem entender e usar de sabedoria para poder viver as coisas boas que nós temos à nossa disposição. Alguns têm a sabedoria de querer conquistar uma insatisfação, mas não uma satisfação por obsessão, mas uma insatisfação por querer algo melhor. E essas pessoas, normalmente, elas se planejam e conseguem alcançar isso. O que nós não podemos ser são pessoas que são tolas, a ponto de sempre querer mais. Ela está sempre querendo mais, e aí vira como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo, aonde quando ele chega na meta, ele dobra a meta dele, e aí ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. E aí quando ele fala assim, olha, o meu objetivo é ter um carro, aí quando ele pega o carro, ele fala assim, não, esse carro aqui não dá, esse carro aqui é muito ruim, eu preciso de um outro carro. E aí quando ele conquista outro carro, ele fala assim, não, esse carro aqui não dá, agora eu preciso de um outro carro. E aí quando ele conquista outro carro, aí ele já chegou no nível onde ele está escolhendo as Ferraris, a Lamborghini, as melhores opções. Aí ele começa, não, essa cor não tem como, eu preciso de uma outra cor. Aí ele começa a entrar na disputa de cor. Só que as cores dos carros, quando você chega num certo nível muito elevado, dois que tem no Brasil, talvez no mundo, da mesma cor. E aí ele fala assim, não, eu quero aquela cor. Aí ele começa a lutar para querer a Ferrari da cor
sei lá, roxa, por exemplo. E aí nunca está satisfeito, nunca está bom para ele. E aí ele vai correndo atrás do rabo dele e faz daquilo ser o próprio Deus dele. Ele faz com que as conquistas dele sejam o próprio Deus. Só que esse Deus é um Deus que nunca vai conseguir satisfazer ele, porque ele sempre está em busca de mais. Ele sempre está em busca de mais e nunca está satisfeito das coisas que ele alcança. Todos nós corremos atrás de algo. Entenda bem, gente. Eu não estou falando que é errado nós corrermos atrás de algo. Você deve buscar. Você deve buscar uma qualidade de vida para a sua família. Você deve buscar uma qualidade de vida para você. Você deve almejar ter um bom emprego. Você deve almejar ter as coisas boas da vida. Mas o que nós não podemos fazer é cair na tolice de sempre ficar correndo em direção, como se fosse um cachorro correndo atrás de uma comida que está amarrada a ele e ele nunca vai alcançar. Nós não precisamos disso. E uma das coisas que este homem, esse jovem aqui, ele aparece para Jesus dizendo: olha, o que eu preciso? Ele vai dizer para Jesus o seguinte: mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus responde a ele: peraí, bom só existe um. E aí Jesus continua: mas se você quiser entrar, você precisa guardar os mandamentos. E Jesus disse para ele: quais? Ele pergunta para Jesus: quais? Jesus responde: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E olha que interessante, esse jovem parece ser soberbo, porque ele responde para Jesus o seguinte: tudo isso tenho observado. Em algumas traduções vai estar assim: tudo isso eu tenho feito, tudo isso eu pratico, o que me falta ainda? E de fato pode parecer arrogante a pergunta dele, ou a resposta dele, falando assim: não, eu faço todas essas coisas. Pode parecer arrogante, mas eu acredito, e o texto nos dá a entender, que ele estava com o coração aberto, tipo assim: Jesus, o que eu preciso fazer? Eu já tenho tudo, eu já faço todas as coisas boas, eu já pratico bem com as pessoas, eu honro meu pai, eu não roubo de ninguém, eu não mato ninguém, eu não cometo adultério. Isso talvez possa parecer com as nossas indagações: Deus, o que falta mais para o Senhor me abençoar? Eu já faço tudo certo, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu não trafico drogas, eu não faço nada. Esse homem, na verdade, ele está fazendo perguntas a respeito daquilo que ele poderia fazer para receber algo de Deus. Ele estava perguntando: olha, o que eu preciso fazer? E ele estava esperando que a resposta de Jesus fosse uma resposta tipo assim: olha, além daquilo que ele já fazia. Quanto na verdade Jesus estava falando assim: olha, o caminho é esse. E o texto continua, e nós vamos ver o jovem dizendo: olha, tudo isso tem observado, o que me falta ainda? Aí o versículo 21 diz assim: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá vendo seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois disso, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha que desafio, o desafio de uma escolha radical. Estava diante dele agora uma escolha. A escolha de vender tudo o que ele tinha e seguir a Cristo. Estava para ele proposto ali duas opções. A primeira opção era continuar com a vida que ele tinha. E a segunda opção era seguir a Cristo. Estava diante dele essas duas escolhas. E ele podia escolher. E nós vamos ver que ele não escolhe seguir a Cristo. Mas olha que interessante. No início, o jovem disse para Jesus: o que ainda me falta? O que ainda falta? E ele diz assim: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Ele pergunta a Jesus: o que eu farei de bom? E olha a resposta de Jesus: se você quer ser perfeito. Jesus fala assim para ele: olha, ele pergunta na verdade a Jesus: o que eu preciso fazer de bom? O que farei de bom? E Jesus está falando assim para ele: se você quer ser perfeito. A pergunta foi: o que farei de bom? Mas a resposta de Cristo foi: se você quer ser perfeito. E nós podemos entender
que Jesus, apesar dele ser bom, e de fato ele era bom, e tudo dá a entender que ele era bom. Por quê? Porque ele cumpria as leis, ele era um homem rico, ele era um homem que estava em uma alta classe social, ele tinha saúde. A princípio, parece que ele não fazia mal a ninguém, era uma boa pessoa. Mas Jesus falou assim: olha, se você quer ser perfeito, vai, venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga. A princípio, nós estamos vendo aqui um texto que é bastante utilizado para os nossos dízimos e as nossas ofertas. E de fato dá para se aplicar em relação a isso. Mas aqui diante de nós está uma escolha muito importante. Ele teve a oportunidade de escolher a Cristo e continuar com a sua vida, com aquilo que ele fazia. Isso me traz algumas reflexões. E quando eu estava estudando, me trouxe a reflexão de algo, de uma pessoa em específica, de Marcos. João Marcos, que foi o evangelista, que escreveu o Evangelho de Marcos, foi uma pessoa muito importante e que as decisões dele impactou diretamente naquilo que ele foi fazer. Olha, vamos entender um pouco aqui as coisas. Quando Paulo, ele se converte, depois de algum tempo, a palavra vai dizer que ninguém queria ele, ninguém queria aceitar, todo mundo estava duvidando que ele tinha mudado de vida. Para quem não sabe, ele era um homem que procurava, ou seja, caçava, que estava em busca de fato, perseguir os cristãos. Mas em um determinado momento, ele foi encontrado por Jesus, e ele teve uma mudança, um encontro genuíno com Cristo. Só que as pessoas não aceitavam pelo histórico dele, pelo passado dele. Mas em um determinado momento, em uma reunião, Barnabé fala: olha, deixa comigo, deixa que eu vou discipular ele. E aí nesse momento eles vão sair com a sua primeira viagem, Paulo e Barnabé, e Marcos vai junto com eles. Marcos era primo de Barnabé, e eles seguem na primeira viagem, e o texto lá em Atos vai dizer que na primeira viagem, no caminho, eles estão indo, eles estão caminhando, Marcos, ele decide voltar para trás. Ele fala assim: olha, não quero mais, e ele vai embora. O texto vai dizer que ele volta para sua casa. Ele tomou uma primeira decisão. A primeira decisão foi: eu quero ir. A segunda decisão foi: eu quero voltar, não quero mais isso. Paulo e Barnabé seguem o seu caminho. E o texto vai dizer que depois, quando eles retornam da primeira viagem, e aí tudo bem, eles vão voltar eles vão para a sua segunda viagem. Marcos agora quer ir de novo. Isso parece você, é ou não é? Indo e voltando o tempo todo nas suas decisões. Agora eu quero, agora eu não quero mais. Parece comigo, às vezes, eu quero isso, agora eu não quero mais. Agora eu quero um videogame, agora eu vou vender ele, agora eu vou comprar de novo. Agora, e eu faço, eu sou assim. Mas aqui está uma decisão muitíssimo importante para a vida dele. Porque a decisão que ele fez lá atrás de voltar para casa trouxe um impacto diretamente na vida dele. Qual foi o impacto? Quando ele estava saindo, Paulo e Barnabé, Marcos agora quer ir. Peraí, gente, eu quero ir também. E aí, o que acontece? Paulo fala assim: vai não. Mas como assim? Eu quero ir. Não, mas agora não vai. Eu imagino um irmão mais novo, e tudo dá a entender nas escrituras que Marcos de fato era mais novo do que eles. Tudo dá a entender que ele era como se fosse ali, sei lá, alguns anos mais novo do que eles, tipo uns 10 anos mais novo. E aí, não, eu quero ir. Aí, não, vai mais não. Mas Barnabé fala: por que, Paulo? Como assim? Não vai não, ele deixou a gente no meio do caminho. Você lembra que, eu imagino talvez a conversa entre os dois, falando assim: ô Barnabé, você lembra o que aconteceu depois que esse menino aí foi embora? A gente apanhou, a gente foi apedrejado, aconteceu isso com a gente, foi expulso da cidade. Aí agora, quando era pra gente estar apanhando lá, esse abençoado não estava com a gente. Agora ele quer ir desfrutar da segunda viagem que nós voltamos grandão da primeira, para levar o que a gente está fazendo. E aí Barnabé, o texto conta pra gente que eles decidem cada um seguir o seu caminho. E aí, olha o impacto que a decisão de Marcos teve. Barnabé e Paulo se separaram ali, e cada um seguiu o seu caminho. O texto não é tão claro para a gente o ponto, ou a altura, ou o nível que chegou essa discussão, para Marcos ir ou para Marcos ficar. Mas eles se separaram. E aí eu imagino, porque as escrituras também não detalham,
Porque se eles tivessem de fato uma briga, a qual eles não tivessem resolvido nessa mesma conversa, eles teriam se retratado em algum momento, mas isso não aconteceu. Então tudo indica que, e eu vou falar o porquê que indica mais algum indício, que eles, tipo assim, eu acho que a conversa no final dele foi, vamos fazer o seguinte, então, Barnabé, você quer que o menino vai? Eu não quero que o menino vá. Nós estamos brigando por causa disso. A nossa amizade é muito boa, nós nos amamos, nós vivemos experiências, histórias inexplicáveis, mas antes que nós percamos a nossa amizade, o carinho que nós temos um pelo outro, segue sua vida aí que eu sigo a minha de cá, pode ser? Então eu imagino que a conversa foi mais ou menos assim, e o texto continua dizendo para a gente que Barnabé segue em viagem com Marcos, e Paulo vai seguir em viagem agora com o escolhido, quem? Alguém sabe? Silas. Então Paulo vai sair com Silas, e aí nós vamos ver diversos testemunhos. E aí nós seguimos pela vida de Paulo, no caminho onde está Paulo e Silas, e eu imagino que Silas era um cara muito legal, mas Silas ainda não era o cara que Paulo queria passar o bastão, porque eles vão encontrar uma pessoa chamada Timóteo, e aí quando eles encontram Timóteo, o texto vai dizer para a gente que era um jovem promissor, um jovem que era temente ao Senhor. E aí nós vamos começar a ver o caminho, a história, as decisões, aonde levou a decisão de Marcos. No final da sua vida, quando Paulo escreve as cartas a Timóteo, e tudo dá a entender que é como se Paulo estivesse passando o bastão para Timóteo, é como se, olha, ô Timóteo, eu estou te ensinando tudo que eu sei, porque daqui para frente você vai seguir o caminho. Eu vim até aqui, ô Timóteo, mas eu quero que você vá além daquilo que eu fui. Então, as cartas a Timóteo, é como se Paulo estivesse passando o bastão, falando assim, olha, agora é a hora, agora é seu momento, aqui eu fico por aqui, o meu caminho é até aqui, agora você continua. Mas olha que interessante, Paulo conversando com Timóteo, diz o seguinte, olha, me traga os meus livros, minha capa, e me traga também Marcos, porque Marcos é útil para mim. No final da sua jornada, Paulo vai dizer, Marcos é útil para mim. Já no final da sua caminhada, depois de ter desprezado o garoto por uma decisão, por uma escolha, no final da sua vida, já preso e destinado a ser morto, Paulo vira para Timóteo, que é o seu discípulo, e fala, me traga Marcos, porque ele é útil para mim. A verdade é que nós não sabemos o que seria se Marcos não tivesse tomado a decisão, não tivesse tomado uma escolha. Mas a escolha de Marcos impactou diretamente na própria palavra de Deus. Possivelmente, se Marcos tivesse ido com Paulo, nós não teríamos o evangelho de Marcos. Porque ele vai escrever depois de um tempo onde ele vai seguir a vida dele, e ele virou o discípulo de Pedro, olha que interessante. Mas Marcos, ele se torna útil no final da vida de Paulo, enquanto Timóteo era a pessoa necessária para ele. Melhor do que ser útil é ser necessário. Utilidade muitas coisas vão ter, mas nem tudo que é útil é necessário. E melhor do que ser útil é ser necessário. Necessário é aquilo que nós precisamos. Utilidade, isso aqui é útil, essa garrafa é útil para eu tomar água, mas ela também nesse momento é necessária. Mas pode ser que no próximo domingo tenha um copo, e o copo para mim vai se tornar somente útil, ele não vai ser necessário, porque a necessidade agora é a garrafinha com água. Ou seja, a necessidade não é nem a garrafa nem um copo, mas a necessidade é a água, porque sem a água, para que vai ter uma garrafa e um copo? E é como se Paulo tivesse falado assim, olha, vem cá, isso é útil para mim. Mas Timóteo era aquele que era necessário para a vida de Marcos. Timóteo era aquele que estava ao lado de Paulo. Timóteo era a pessoa que estava ali. E o que isso tem a ver? Isso impacta diretamente, por outro lado, Marcos, ele escolheu a vida dele, e ele foi tão importante para a história também, que ele teve o seu nome marcado na história. Marcos, ele foi depois levado para Alexandria, onde ele pregou o evangelho,
mas antes de chegar lá, ele pregou ali por toda a Europa, a ponto de impactar uma nação. E a nação que ele impactou foi a cidade de Veneza. Veneza, na verdade, era um país, e ele foi tão importante a ponto de pessoas de Veneza, os venezianos, terem ido em Alexandria buscar o corpo de Marcos, que foi morto lá. Eles foram num grande império que era naquele tempo, que era em Alexandria, no Egito, para buscar o corpo de Marcos e levar de volta para Veneza. Então ele teve um impacto. Ele teve um impacto a ponto de transformar, de colaborar com o Evangelho. Ele tomou uma decisão, a decisão dele foi uma decisão errada, mas ele voltou atrás e continuou seguindo a sua vida. Deixa eu te dizer algo. Por que eu contei toda essa história de Marcos, de Paulo, de Timóteo? Porque o texto evidencia o seguinte: a primeira coisa, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de você. Deus não precisa das suas ações. Deus não precisa que você esteja fazendo alguma coisa. Deus não precisa. Deus não precisa que você venha aqui cantar. Deus não precisa que você toque. Deus não precisa que você está aqui sentado. Deus não precisa de nós. A verdade é essa: Deus não precisa de nós. Mas existe um outro caminho. O caminho aonde, se nós estamos com Cristo, se nós estamos com Deus, então nós vamos caminhar com Ele. É como se, olha, você não vai comigo não? Então beleza, Deus te abençoe. Mas ao mesmo tempo você vai comigo? Então vamos embora que você já vai estar junto com a minha galera. Você vai andar comigo, você vai ser abençoado. E Marcos, ele tomou uma decisão errada. A decisão errada de Marcos foi ter abandonado Paulo e Barnabé no meio do caminho e ter voltado para casa enquanto eles passavam dificuldade em suas viagens. Mas mesmo quando Marcos errou, ele entendeu a sua falha e ele quis voltar. E sabe o que isso nos mostra? Mesmo Marcos errando na sua decisão, mesmo ele errando na sua atitude, o Senhor Jesus ainda fez na vida dele, porque ele se tornou disponível para viver aquilo que o Senhor tinha. Certamente, se ele só tivesse voltado para lá, ninguém conheceria quem era Marcos, a não ser João Marcos, é o primo de Barnabé, foi na primeira viagem e voltou para casa. Acabou a história. Mas ele foi um dos homens mais importantes e que o nome dele é lembrado até os dias de hoje, será lembrado para sempre. As nossas decisões têm poder para impactar uma vida inteira, para impactar até o momento que Cristo voltar e até depois que Cristo voltar. As decisões que nós tomamos agora é uma decisão completamente primordial para que nós vamos viver nos próximos anos e nos anos futuros. Eu tenho uma boa e uma má notícia em relação às nossas decisões. A má notícia é que certamente você vai errar em algum momento. Em algum momento você vai errar. Em algum momento você vai tomar uma decisão que você vai errar, assim como Marcos errou. Assim como esse jovem que nós lemos errou com Cristo em não escolher o próprio Cristo, você vai errar na sua decisão. Talvez você já errou em um determinado momento. Talvez você já consegue parar hoje na sua vida, olhar para trás e falar assim: cara, eu devia ter escolhido uma faculdade diferente. Ou talvez você vai olhar para trás e falar assim: cara, eu namorava com aquele fulano ou com aquela ciclana e eu desperdicei a chance da minha vida. Ou talvez você vai olhar para trás e falar assim: cara, eu devia ter honrado os meus pais, ou devia ter honrado a minha mãe e eu não fiz isso. Ou talvez você fale assim: cara, eu devia ter feito tal coisa e eu não fiz. Eu devia ter comprado Bitcoin há 20 anos atrás e não comprei. Erro gravíssimo. Mas eu também tenho uma boa notícia. A boa é que mesmo se errarmos na nossa decisão, mesmo se fracassarmos, mesmo se um dia nós decidirmos ir embora para casa e largar os nossos amigos no meio do caminho, mesmo se nós um dia quisermos largar o próprio Cristo no meio do caminho e quiser seguir a nossa vida, a boa notícia é que se quando nós entendermos que nós tomamos a decisão errada e querer voltar novamente, o próprio Cristo, Deus Todo-Poderoso, vai estar de braços abertos para nos receber e colocar novamente no caminho, no avanço do seu reino e ser participante. Talvez você tenha errado ao longo do seu caminho, talvez você tenha falhado, mas Cristo faz
faz novas todas as coisas e nos dá a oportunidade de recomeçar, de começar de novo. Olha, Deus vai fazer acontecer independente da sua escolha, independente se você fizer ou não. Mas se você quiser ser participante daquilo que o Senhor está fazendo, você pode escolher agora, dar tudo o que tem e seguir ao próprio Deus e ser participante daquilo que Ele está fazendo na nossa geração. Está proposto para nós largarmos tudo, colocar Cristo acima de todas as coisas, ter uma escolha completamente radical em mudar, em transformar nossa vida para viver o extraordinário do Senhor nos nossos dias. Talvez você tenha sido como Marcos, tem tomado decisões erradas, tomou a decisão errada, mas o Senhor está dando uma nova oportunidade de voltar aos caminhos e viver o que Deus está fazendo nos nossos dias hoje. O Senhor, Ele bate a porta e aquele que abrir, Ele vai entrar. E hoje o Senhor bate em nossos corações dizendo que é hora de retomar, é hora de voltar para os caminhos, é hora de voltar a trilhar o caminho ou o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Talvez a decisão que nós temos tomado ultimamente tenha sido errada. Marcos conseguiu voltar. Ele conseguiu voltar a ser um homem relevante e participar. Mas para Paulo, certamente o que fez mais história depois de Cristo, o que mais ficou pregado ou marcado na história do cristianismo, que foi Paulo, ele foi tratado como uma pessoa que foi útil. Melhor que ser útil é ser uma pessoa necessária. Jesus fala pro jovem o seguinte: olha, bom só tem um, mas se você quiser ser perfeito, é como se Jesus estivesse dizendo para o jovem: olha, se você quiser ser útil, útil você já é, mas se você quer ser necessário, larga tudo e vem me seguir. O convite é para largar tudo e seguir a Cristo, e seguir o caminho para o reino de Deus. E aí o texto continua dizendo: então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui Jesus não está dizendo o rico de forma literal, mas está dizendo o rico desse jovem, esse jovem. E ele está dizendo das pessoas que amam mais a riqueza do que o Senhor. E aí pode ser que você fale: não, mas eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu não tenho amor e nem apego às minhas riquezas, eu não tenho apego a essas coisas. Mas quantas coisas acima de Deus nós colocamos em nossas vidas? Às vezes nós pegamos esse texto e falamos assim: eu não coloco o dinheiro acima de todas as coisas, mas talvez você coloque o seu emprego acima de todas as coisas. Ou talvez você escolhe tudo e conversa com todo mundo antes de tomar sua decisão, de menos com o próprio Deus. Talvez você tenha tomado as suas escolhas baseado nas circunstâncias, mas você nem mesmo consultou o próprio Cristo daquilo que você deveria fazer. Quais são as escolhas que nós temos tomado? A sua escolha tem sido uma escolha do próprio Cristo, ou a sua escolha tem sido direcionada pelo que o mundo tem colocado na sua frente? Você tem escolhido o próprio Cristo, ou você tem escolhido o mundo e as coisas que o mundo tem te proporcionado? Quais são as suas escolhas? Quais são as suas decisões? O Senhor está nos chamando para largar tudo e viver o Evangelho. O Senhor quer que nós saiamos do campo de eu sou útil, para o campo de nós somos necessários para o reino de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor quer nos trazer para um nível maior de relevância, onde nós saímos do campo: cara, eu mexo no som, eu canto, eu consigo fazer tal coisa, eu sirvo ali, tudo isso é útil, mas o Senhor quer que você seja necessário. O Senhor quer que você seja necessário no reino de Deus. E como nós seremos necessários? Colocando Deus acima de todas as coisas, vivendo o reino de Deus de todo o nosso coração. Melhor que ser útil é ser necessário no reino de Deus. Você quer ser alguém útil ou você quer ser alguém necessário? Fique de pé, eu quero orar por você. O
Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar. Esse jovem, o texto aqui nos conta que ele seguiu a sua vida triste porque ele tinha muitas posses e não queria desfazer delas. Ele perdeu uma grandíssima oportunidade, porque Jesus falou: olha, assim como ele fez com todos os discípulos, dizendo: olha, larga tudo e siga-me. Esses caras que Jesus disse: larga tudo e siga-me, viraram os discípulos, que viraram apóstolos, que foram marcados para sempre. Esse homem perdeu a oportunidade de ter sido o seu nome revelado, que nem mesmo nós sabemos qual é o nome dele. Ele perdeu a oportunidade de talvez estar sentado, como nós vamos ver Jesus dizendo depois mais para frente. Ele vai dizer: olha, ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados, perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Será que pois de nós? Ou seja, ele está falando assim: o que será de nós? Nós já deixamos tudo, mas nós nem tínhamos nada para vender e te seguir, Jesus. Jesus responde: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram, olha que interessante, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O convite para este jovem era largar tudo para desfrutar da vida eterna. Ele perdeu a oportunidade de desfrutar da vida eterna e talvez uma dessas cadeiras ser dele. Marcos, ele teve a oportunidade de voltar na história e viver uma grande... Nós vamos chegar lá e ver Marcos como um grande homem de Deus, uma das maiores referências, e de fato foi por aquilo que ele fez. Mas ele entendeu que ele errou na sua decisão. É chegado o momento de nós entendermos a nossa decisão. É chegado o momento de nós pararmos de ser útil. Ser útil é legal, é bom, mas o Senhor nos chama para ser necessário. O Senhor nos chama para ser necessário no reino de Deus, para impactar e ser influentes em nossa geração. Nós não fomos chamados para simplesmente ser a vasilha. Nós fomos chamados para ser o caminho que leva a água da vida, que aqueles que bebem nunca mais terão sede. Nós fomos chamados para ser pessoas completamente necessárias do reino de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou em nossos corações. Pai, nós queremos ser necessários. Nos ensina a ser necessários. Nós queremos, Deus, além de ser útil, nós queremos ser necessários, ó Pai. Nós não queremos perder a oportunidade. Meu Deus, nos ensina a tomar decisões baseadas no Senhor. Ó Pai, certamente nós iremos errar, mas mostre ao nosso coração que nós erramos, a ponto de nós voltarmos para trás e continuarmos vivendo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Meu Deus, nós queremos viver o Teu propósito. Nós queremos viver, ó Pai, os Teus caminhos. Nós queremos ser guiados, ó Pai, e ser transformados pela Tua palavra. Nós queremos ser pessoas relevantes, meu Deus, na nossa geração, na nossa casa, na nossa família, na faculdade, no emprego, aonde nós estivermos. Nós queremos ser pessoas que transpareçam a Tua imagem, Jesus. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus.